E aí galera, aqui é o Ora Cartoon, trazendo pra vocês a primeira FAQ ou perguntas frequentemente feitas de Miraculous Ladybug, que eu tô devendo há uns meses pra vocês. Em que eu pedi pra vocês falarem lá na aba comunidade algumas dúvidas que eu pudesse esclarecer ou tirar pra vocês. E cá estou eu pra fazer isso. Deixe seu like se achava que essa FAQ não ia acontecer e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que eu só respondo as perguntas que eu posso, gente, porque eu não sou nem criador, nem roteirista da série pra responder algumas coisas que são do futuro ou que jamais foram mencionadas. O Irineu até ficou bem pito com algumas perguntas impossíveis de responder que pessoas fizeram e não entendem o conceito de FAQ. Muito obrigado, Irineu. Enfim, vamos para as perguntas selecionadas. O Johnny Matheus perguntou: um Sentimonstro poderia ser criado com a intenção de suportar mais que 6 Miraculous ao mesmo tempo e não sofrer danos com isso? Sim, poderia. Sabemos pelo Monark que seres humanos só são capazes de aguentar até 6 Miraculous sendo usados ao mesmo tempo. Mais do que isso, você começa a tomar choquinho, drenar sua energia vital e isso pode acabar te destruindo. Mas sim, Sentimonstros são limitados à imaginação. Poderia ser criado um Senti humano com uma resistência específica a isso para poder usar mais que 6 Miraculous. Adrian, Felix e Sentinino provam que Sentimonstros podem usar Miraculous e eles podem ganhar poderes surreais como o Faminto, que mesmo sem o jovem Wang Fu querer, conseguia rastrear Miraculous e ser imune ao efeito deles. Bitmello e Spy9267 perguntaram muitas coisas. As pessoas realmente morreram para a Lua Vermelha? Que é o Sentimonstro secreto que os criadores mencionaram? Qual a ordem cronológica da série? O que pode acontecer quando o Surhan voltar ao Templo do Tibete? Uma pessoa ambiciosa você, hein? Respondendo a mais simples de todas, sim, eu acredito que Kyoko seja o Sentimonstro secreto, porque havia um boato de existirem 3 Sentimonstros ativos / existentes ativados ao mesmo tempo, que seriam Adrian, Felix e Kyoko, a não ser que eles tenham mudado de ideia e existam mais do que esses 3. Sobre a Lua Vermelha, depende do que você considera morte, porque como todos iam voltar no final, os produtores nem devem ter pensado nisso. Mas eu acredito que sim. Seria uma morte, porque ninguém foi mandado para outro lugar. Mas, para quem foi instalado, seria como um piscar de olhos ou acordar. No momento você não existe e no outro existe. Eles não perceberiam a passagem do tempo. Sobre o Surhan voltar para o Tibete, cara, eu acho que nada demais. Desde a 3ª temporada, os monges já tinham que ter ido ver o que tinha acontecido com a Caixa-Mãe. E só veio o Surhan. A cavalaria deles não deve ser tão poderosa assim não. Agora sobre ordem cronológica, manos, não existe. Simplesmente isso, não existe ordem cronológica em Miraculous porque os episódios e os eventos se contradizem o tempo todo. Thomas Astruc, criador da série, afirma com unhas e dentes que tudo, desde a 1ª temporada até na 5ª agora, acontece em menos de um ano. Por isso que eles estão no final do ano letivo, e Max conta que faz 9 meses e um pouquinho desde o primeiro dia de aula, que é quando Adrian e Marinette receberam os Miraculous. Só que isso não faz sentido. O especial de Natal, que acontece obrigatoriamente em 24 de dezembro, é o último episódio oficial da 2ª temporada. Mas em Família Querida, no fim da 4ª, eles celebram uma festa que só acontece no dia 6 de janeiro. Vai me dizer que a 3ª temporada inteira aconteceu em 2 semanas? Não adianta perguntar qual é a ordem cronológica de Miraculous, porque ela simplesmente não existe. Os produtores não ligam para a passagem de tempo, não existe isso. Existe a ordem oficial dos episódios, mas a cronológica... Cara, seria um trabalho imenso pegar cada evento da série e tentar reparar e achar sentido para coisas que os próprios roteiristas erram porque eles não se importam com isso. Jaime DXCQN, Elton Luiz, Juarez Ferreira, Art Sekatsu, Rainbow Uzumaki e Davi Games BR perguntaram juntos: existe um limite para o Miraculous do Pavão? Ele pode ser usado como o do Galo ou copiar poderes já existentes? Seria possível criar uma Senti Bunnix ou Sentes que libertam outros Sentes? Como deu pra ver, o vídeo vai ser completamente dominado pelo Miraculous do Pavão, já que as perguntas foram feitas bem quando a emoção tinha saído. E não existe até hoje as limitações do Miraculous do Pavão impostas, ou que pelo menos algum personagem tenha mencionado isso. As únicas limitações conhecidas é que há apenas um Amok por pessoa / entidade e que só podem ser destruídos pelo portador do pavão ou pelo objeto, mas jamais por um cataclismo. E as regras que o Eurico menciona sobre não poder copiar conceitos ou poderes já existentes, aquilo é regra só para ele, são os limites do poder dele, não do pavão. Por isso que já existiu uma Senti Bug que tinha talismã ou contra-ataques existentes a tudo e poderia ser criado uma Senti Bunnix que viajasse no tempo, porque o Miraculous do Pavão, diferente do Galo, é limitado apenas pela imaginação do seu portador. Não é à toa que é mais perigoso nas mãos do Arcus do que nas do Shadow Moth, mas uma limitação que eu imagino que tenha é que não vai existir um Sentimonstro que liberta os demais da ligação com o Amok. Isso eu acho que vai contra a própria natureza da Amokização.
O Richard BDS perguntou: um Sentimonstro que não tem consciência do que é, sentiria seu Amok se usasse o Miraculous do Pavão? E saberia que são donos de si? Uma pergunta bem complexa, hein? Respondendo a primeira parte, sim. Se Adrian e Kyoko, por exemplo, usassem o Miraculous do Pavão, só a Kyoko sentiria o seu Amok porque ela está sempre com o seu anel. Pro Adrian sentir o dele, ele teria que chegar perto do Gabriel ou da Natalie. As aventuras de Mayura confirmaram que você sente o Amok perto mesmo que não queira, como um faminto. E o criador confirmou que você nunca sente o Sentimonstro, só sente o Amok. Agora, quanto à noção de que pertencem a eles mesmos, isso varia da forma como eles interpretariam a situação, porque quando Adrian assimilasse que muitas das escolhas da sua vida não foram realmente dele, podia desenvolver a necessidade de sempre manter seu Amok consigo. Já a Kyoko não, porque o dela sempre esteve com ela. Kawana Raessa 756 perguntou: por que os Guardiões não interferiram no confronto de Dark Grimalkin e Joanna Dark? E Marinette e Adrian foram os primeiros portadores que o Mestre Fu escolheu? Sim, eles foram os primeiros, porque antes do Rockmoth, o Mestre Fu nunca teve pra que dar aqueles Miraculous pra ninguém. Já o confronto de Scarlet Fate e Dark Grimalkin, Joanna não deixou claro como o Dark Grimalkin começou a lutar pela Inglaterra. Se os Guardiões concederam o Miraculous do Gato só para ele proteger o país e depois acabou sendo usado para a guerra, ou se a guerra já estava inclusa. Seja lá qual for, isso causou um desequilíbrio e a Scarlet Fate surgiu para equilibrar essa guerra. O que só me leva à conclusão de que a Ordem dos Guardiões não são uma legião de heróis, são monges que prezam pelo equilíbrio entre o bem e o mal no planeta. Não querem que o bem vença tudo, nem o mal. Sabem que isso nunca vai acontecer e, por isso, tentam manter o equilíbrio com os portadores que eles escolhem. Filosofia agora. A Ana 1306 perguntou: por que o Gabriel não desiste de tudo e usa o poder do presente para ficar preso em uma realidade perfeita com a Emily e o Adrian? Bom, primeiro que o roteiro não deixa, e segundo é que aparentemente o personagem do Gabriel não quer nada falso, ele quer a Emily de verdade e é por isso que ele luta feito um lunático para conseguir isso. Ele não só poderia usar o presente para viver em sua realidade perfeita, como poderia ter usado do pavão para criar uma Saint Emily perfeita com as memórias e a personalidade que ele lembra dela, mas não, ele quer a defunta porque aquela é a verdadeira e ele não gostaria de viver uma mentira. O Collecta 803 perguntou: por que a roupa do Monark não muda em evolução e destruição quando ele une Miraculous à fusão? Por dinheiro, né, gente? Fusões com roupas diferentes significam modelos 3D diferentes. E modelos 3D diferentes significam ter que pagar por novos modelos que só seriam usados em 2 episódios. Ainda me surpreende que tenham 2 monarcas diferentes no fim das contas, mas é basicamente por isso. Economia de orçamento. Também é por isso que os personagens da série sempre estão com a mesma roupa, para reaproveitarem os modelos que eles já têm e não terem que gastar com novos. Sami670 perguntou: como funciona o poder da cabra, já que a série diz uma coisa e logo depois se contradiz? Não podia ter feito essa pergunta de forma mais certeira. Enfim, mesclando o que a gente teve do Capri Kid e o que o criador da série falou sobre os poderes da Safari, o Gênesis ele te dá o objeto que você quer, objeto esse que não é mágico nem cria uma nova mágica, mas que aparentemente pode se conectar com mágica já existente. A varinha do Capri Kid realmente era só plástico barato. Já a besta da Safari junto com as balas davam a ela acesso momentâneo aos poderes de ferroada, miragem, presente, colisão e dragão elemental. Poderes esses sob o domínio do Monark e, teoricamente, ele permitiria que ela os usasse. Até por isso que ele avisa para não passar de 6 ao mesmo tempo para não se machucar. A besta e as balas em si não eram mágicas. Os tiros eram poderes que já existiam e ela estava pegando emprestado e sempre acertavam o alvo porque isso era a habilidade da acomatizada Safari. Toda tecnologia que a nossa ciência atual não consiga explicar é classificada como magia. É tipo como se a besta da Safari fosse um celular que tem Wi-Fi. Com ele você não pode criar novas redes de Wi-Fi, mas com ele você pode se conectar com as redes que já existem, tipo com o Wi-Fi da sua casa. O Wellington Anjos e o Wallace perguntaram: como funciona a mágica do Kogatama? Ele protege a identidade dos antigos portadores? E por que só foram usados agora? Cara, é bem simples. Os Kogatamas te permitem invocar as memórias dos antigos portadores daquele Miraculous no período em que eles o usaram. E essas memórias se personificam na personalidade que esses portadores teriam na época que os usavam. E não protege a identidade porque no caso da Ladybug é Tiki quem faz o Kogatama e Tiki sempre sabe quem é o seu portador. Não é qualquer um que pode ter um Kogatama do seu Kwame, porque demoram meses para os Kwames fazerem e é um presente, não é obrigação deles te darem um. E só foram usados agora por força do roteiro, né, gente? Os Kogatama também não podem te dar nenhuma ajuda além de informação. Logo não teria pra que Marinette realmente ter que usar ele antes ou Adrian ganhar um dele antes. David Silva e Jéssica Villa perguntaram: por que Félix chamou a Lua Vermelha de irmã? E se 7 monstros são irmãos, Fel e Yoko seria incesto? Olha, cada uma, viu? Sim, o Argo chama a Lua Vermelha de irmã, porque ele sente empatia por todo e qualquer 7 monstro, até pelos contra-ataques que foram mortos. Isso é porque
é apenas metafórico, gente. Todos os 7 monstros não são irmãos. Acho que para 7 monstros ser irmão, teria que criar 2 entidades de um mesmo Amok. Sabe quando os religiosos chamam um ao outro de irmão e irmã na igreja? Pronto, é nesse sentido. Irmãos por serem da mesma raça mágica e afins. Não irmãos de fato ao ponto de se pensarem em incesto. Tirem isso da cabeça. Eles podem namorar o quanto quiserem. G-Águia8033 basicamente perguntou: se o Amok da Kyoko está no anel, como ele não foi afetado, já que em revanche vira a espada dela? Assim, a minha teoria sobre isso é que originalmente, lá na segunda temporada, quando a Kyoko chegou, originalmente eles não iam ter esse plot pra ela e pra Tomoe de que era um Sete Monstro. Ela ainda não era um Sete Monstro, só o Atrium, mas depois eles mudaram tudo. Já numa coisa pra tentar justificar os erros deles, o anel que a Kyoko usa atualmente não é idêntico ao anel da sua estreia. Em revanche, ele era preto e o símbolo vermelho, só que já na segunda temporada em Frozen, dá pra ver como ele é agora, todo prateado e com o símbolo preto. Então, se quiser acreditar nisso, eram anéis diferentes. O Matheus Belo perguntou: a Multimouse poderia fazer o que o Monark fez, deixar todos os clones de multiplicar com outro poder de fusão? Sim, poderiam. Acho que até comentei isso no vídeo do ranking das fusões. A Multibug e a Multinoir poderiam sim virar um exército de ratinhos, cada uma com seu talismã ou cataclismo. Porque é isso que multiplicar faz numa fusão. Multiplica o número de poderes que dá pra ter ao mesmo tempo com as cópias, ou a variedade deles como o Monark fez em Ilusão e também em Deflagração. E por último, Cat Pig perguntou: se os portadores jovens só têm 5 minutos depois de usar o poder, por que Félix tinha uso praticamente ilimitado dos seus poderes? Porque ele não usa o seu poder em emoção. Argus passa a luta inteira dele com a Ladybug aquele momento todo sem criar um Amok. E se ele não cria um Amok, não tem pra que os 5 minutos começarem a contar. Muito esperto, ele criou a Lua Vermelha antes de todo o seu plano. Ali sim ele só teria 5 minutos, mas é só destransformar e transformar de volta que já tá feito, porque 7 monstros não desaparecem assim. Então, por isso, a Lua Vermelha já tinha sido criada previamente. Bem como em Pretensão, ele passa todo o tempo sem usar a amoxização nenhuma vez e por isso fica transformado quanto tempo quer. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre o Miraculous do Pavão, né? Já que quase toda a pergunta foi sobre ele. Próximo do final da quinta temporada, eu devo liberar outra FAQ para quem não apareceu ter chance. Comente se eu respondi as dúvidas de vocês ou se ela acabou não sendo respondida. E até o próximo vídeo.